Boa noite. Estamos na IBBR, Igreja Batista do Bom Retiro, em mais uma noite de celebrando a restauração. Um programa totalmente bíblico, baseado nas bem-aventuranças. Esses 8 princípios do Sermão do Monte são o caminho de Deus para a restauração, para a plenitude, para o crescimento e a maturidade espiritual. Eu me chamo Marileusa. Eu sou uma filha amada de Deus, discípula de Jesus, em contínuo processo de restauração, lutando e vencendo um dia de cada vez, com vários defeitos de caráter. Eu luto e venço o orgulho, o medo da rejeição, a procrastinação, os sintomas da codependência emocional, contando com a graça do Senhor Jesus, um dia de cada vez. Hoje, nós vamos ver o princípio da individualidade. Para entendermos a nossa humanidade e a humanidade do outro, é necessário conhecer este princípio, o princípio da individualidade, onde Deus nos criou com o princípio da individualidade, para entendermos a natureza exata das nossas feridas, dos nossos maus hábitos, dos nossos comportamentos. É necessário conhecer como que Deus nos criou. É necessário ir para o projeto original e saber e entender o que é essa individualidade, como que é esse princípio da individualidade. Conceitualmente, a individualidade é aquela característica ou um conjunto de características que compõem a originalidade, fazendo com que alguém seja único e que o faz diferente de todos os outros. A Terra está chegando a 8 bilhões de pessoas. Eu sou única. Você é único. Nós somos únicos. Deus nos fez com características únicas, no meio de quase 8 bilhões de pessoas. A individualidade, ela é uma característica muito saudável da nossa personalidade. Deus nos fez perfeitos, porque Deus faz todas as coisas perfeitamente bem. E quando Ele, no projeto original, Ele nos criou com a personalidade, com essa característica da individualidade, Ele nos criou uma característica saudável da nossa personalidade. Lá em João 17, 21, Jesus diz assim, que para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus, Ele nos quer a sua imagem e semelhança do seu Filho Jesus, para que o mundo creia nele. Por isso que Ele nos colocou esse princípio na formação do ser humano, o princípio da individualidade. Em Gênesis, lá bem no início, nós falamos no começo que nós vamos voltar ao início, à origem. Em Gênesis 1, de 26 a 29, nos é dito assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra.
como que nós fomos criados, então? A imagem e semelhança de Deus. E nesta imagem, Deus quer refletir a própria pessoa do Filho Jesus Cristo. E nós temos 3 aspectos desta imagem da individualidade de Deus em nós. Porque ele refletiu, foi da vontade de Deus refletir em nós essas 3 aspectos, 3 características que Deus tem e que ele quer refletir em nós. Deus tem voz, é a primeira característica. Deus se relaciona e Deus tem poder. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma, para a gente poder ter um entendimento completo. Por todo o Velho Testamento, e depois com a vinda de Jesus, aprendemos que a natureza de Deus é falar. Deus se comunica. Deus se comunica seus pensamentos. Ele comunica-se com os outros, com as suas criaturas, pela fala. Jesus foi chamado do Verbo. Deus busca eternamente falar de si à sua criação. Por isso que aqui na igreja, o nosso pastor Oswaldo Lobo tem nos incentivado, como igreja, a ler a palavra de Deus, para conhecer o Deus da palavra. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos o Deus da palavra. E conhecendo o Deus da palavra, nós sabemos as características desse Deus. E disse Deus, nós fomos criados à sua imagem, com voz. Porque quando Deus disse Deus, haja luz, houve luz. A voz de Deus, ela é poderosa, ela é majestosa. A voz de Deus é simples assim. A voz de Deus ele é majestoso. E ele nos criou com voz. Nós fomos criados à sua imagem, com voz. E nós fomos, nós temos a voz, e a voz articula a individualidade. A voz, ela articula a individualidade, ela é representação exata da pessoa. Na comunidade surda, a representação da linguagem é por sinais. E eles, por sinais, articulam a sua individualidade, cada um deles. É a voz que explica as pessoas aos outros, com palavras que podem ser entendidas. Então, a nossa palavra, a palavra de Deus o explica para nós, e a nossa palavra explica nós para os outros. E tudo que vem ao nosso ouvido e que distorce a voz de Deus, toda mentira que chega ao nosso ouvido, todo o sofisma que chega ao nosso ouvido, todo o engano que chega ao nosso ouvido, por isso que vocês estão vendo aí um ouvido e uma serpente em volta do ouvido. Tudo aquilo que distorce a voz de Deus resulta em destruição da própria pessoa. Quando entrou a queda, quando o homem caiu, quando entrou o pecado no homem, provocou a destruição da voz. O fracasso de escutar a voz de Deus resultou em algumas consequências para o homem. O homem começou a se esconder, o homem começou a mentir, a ocultar e a silenciar a própria vida. A opressão que veio com o pecado, a crueldade, a violência de um ser para outro ser, silencia a voz de alguém criado
à imagem e semelhança de Deus, que fala. Importante isso, né? Responsabilidade para nós, né? Quando Deus me trouxe esse estudo, isso me impactou por demais. Porque cada vez que eu, dentro do pecado que há em mim, eu oprimo, ou eu sou cruel, ou eu uso de violência verbal, eu silencio, não é a voz de uma simples pessoa. Eu silencio a voz de alguém que foi criado à imagem e semelhança do Deus que fala. Muito forte isso. Reconheço que isso é muito forte. A segunda característica do princípio da individualidade é o relacionamento. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse: façamos. Deus estava se relacionando neste momento com o Filho e com a pessoa do Espírito Santo. Por isso que está ali na segunda pessoa do plural, façamos. O relacionamento é parte do que Deus é. Deus se relaciona. Deus se relaciona eternamente. Logo, também nós somos seres relacionais. Nós não nascemos para ser uma ilha. Nós não nascemos para ser sozinhos. Por isso que nesse período de pandemia, que nós estamos em recuo do social, que nós estamos isolados socialmente por uma boa causa, para evitar essa pandemia, nós nos sentimos tão mal muitas vezes. Nós nos sentimos tão angustiados. Há tanta ansiedade, há tanta angústia na nossa alma, porque Deus nos fez relacionais. A figura do relacionamento perfeito é dado por Deus no relacionamento entre Pai e o Filho Jesus. Prestar bem atenção. Isso é muito importante, a figura do relacionamento perfeito. O relacionamento perfeito é dada por Deus na figura do relacionamento do Pai de Deus com o Filho, Jesus. Jesus conhecia o Pai e era conhecido por Ele. Conhecimento recíproco. Percebeu? Nesse versículo, Jesus conhecia o Pai e era conhecido por Ele. É um conhecimento recíproco. O Pai conhecia o Filho conhecia o Pai. Jesus amava o Pai e era amado por Ele. Amor recíproco. Então, no relacionamento, a reciprocidade é algo muito forte. Para existir um relacionamento, precisa haver esta reciprocidade. Conhecer o outro significa vê-lo claramente, como são realmente, como é realmente. É conhecê-lo de verdade. Conhecer significa possuir informação correta sobre a pessoa. Não julgamento, mas conhecer informações corretas. Muitas vezes eu vejo vizinhos da quadra de baixo, mas eu não posso, eu conheço eles, eu sei onde que eles moram. Mas eu não posso dizer que eu o conheço, porque eu conheço só o exterior, o estereótipo. Porque conhecer engloba mais de conhecimento do estereótipo, de conhecer a nossa performance. O conhecer engloba compreender, ou seja, conhecer a mente e o coração. Então, nós muitas vezes falamos por força de expressão que a gente conhece pessoas públicas pela televisão, e a gente diz, eu conheço fulano de tal. Mas não é um conhecimento verdadeiro. Você conhece uma parte da pessoa, que é o seu estereótipo. Porque conhecer mesmo, de verdade, ele engloba conhecer a mente e o coração da pessoa. Jesus conhecia o Pai.
e também Jesus era conhecido pelo Pai. Em João 10:15 ele diz: o Pai me conhece a mim. Um é plenamente acessível ao outro, porque o conhecimento abre essa acessibilidade. Um não é distanciado do outro, um não é escondido do outro, não é disfarçado ou distorcida a imagem para o outro. O medo da rejeição, a rejeição faz feridas no nosso emocional e que traz junto o medo da rejeição faz nós colocarmos máscaras e sermos fake muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não nos conhecem porque nós colocamos máscaras. Porque eu tenho medo de ser rejeitada, e eu sei bem disso do que eu estou falando, porque eu luto um dia de cada vez com o medo da rejeição. Então, muitas vezes, por medo da rejeição, a gente coloca máscaras e mostra algo que não é tão real. Quando não conhecemos verdadeiramente as pessoas, então nós podemos dizer que nós não amamos, porque nós só amamos aquilo que conhecemos. E não esqueçam, o conhecimento é mente e coração, é conhecer todo o ser. Como criaturas feitas à imagem de Deus, nós fomos planejados para ter relacionamento, porque Deus é um ser relacional. E quando nós fomos criados, nós temos essa imagem. Deus nos criou para nós termos voz. Então, Deus nos criou no projeto original para nós termos uma voz que fale ao mundo e que se relacione. Para viver um relacionamento como pessoas conhecidas e amadas. Por isso que Deus nos criou com voz e com o princípio da individualidade, com voz e com o relacionamento. A queda do homem, quando entrou o pecado na humanidade, quando entrou a resistência do homem em relacionar-se com Deus, não somente silenciou a voz, mas também rompeu-se relacionamentos. Entende por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em nos relacionar com as pessoas? Você entende agora o porquê que muitas vezes a gente está dentro da nossa casa e tem dificuldade de se relacionar com o nosso cônjuge? Às vezes, dificuldade de relacionar com filho, com filha, com mãe, com pai. O líder com dificuldade de relacionar com o liderado e o liderado com o líder. Por que isso? Porque nós, no fundo, o ser humano, neste momento, não está conseguindo se relacionar com o Deus Criador de forma plena. Sério, né? Também parei para refletir isso. Que cada vez que eu tenho uma dificuldade de me relacionar com uma pessoa que está próxima de mim, é porque o meu relacionamento com Deus está dificultado. Então, eu tenho que correr para o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou ter um relacionamento com o meu próximo. Quando eu tenho um relacionamento de conhecimento de Deus, eu não vou ter tantos conflitos com o meu próximo. A terceira característica da individualidade que Deus nos colocou e que Ele tem em si é o poder. É o terceiro aspecto da individualidade. Da imagem de Deus no ser humano. Deus deu ao ser humano poder para influenciar pessoas e eventos. Se nós voltar um pouquinho lá em Gênesis 28, ele diz assim: sede fecundos, sujeitai a terra, dominai sobre todo animal que rasteja. Em nenhum momento aqui está escrito dominai sobre o homem, sujeitai o homem. Não, nós fomos criados para exercer um impacto sobre o mundo e uns sobre os outros. Não dominar nem subjugar. O propósito de Deus,
ao criar-nos, é que no propósito original de Deus é que o homem tenha influência, que o homem saiba dirigir, que o ser humano saiba criar e saiba governar. Foi assim que perfeitamente Deus criou o homem. Deus quer que o mundo saiba. Deus quer que o mundo saiba que nós estivemos aqui. Ele quer deixar a nossa marca, que é a marca de Deus. Nós não fomos criados para sermos pessoas invisíveis, para sermos ineficazes ou para sermos desamparados. Não, Deus quer deixar em nós a sua marca e nós deixarmos a marca, a nossa marca, a marca de Deus, a marca de filhos de Deus na humanidade. Deus deixou um selo, um pouquinho antes. Deus deixou o seu selo no mundo. Deus deixou uma marca em nós. Ele nos selou com o Espírito Santo para justamente nós voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus. Só temos essas características saudáveis, a característica da individualidade, quando vivemos um relacionamento correto com Deus. Daí nós somos plenos. Por isso que essa igreja prega tanto a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. E quanto mais nós conhecemos o Deus da palavra, mais oportunidade de Deus transformar a minha vida, os meus defeitos de caráter, no caráter de Cristo Jesus. Com o pecado, o ser humano, com o pecado, com o meu pecado, o ser humano deixou as características saudáveis da individualidade. E ele enveredou pelo individualismo. Vamos ver a diferença do individualismo para a individualidade? No individualismo, antes de falar nas características, o individualismo são características doentias da personalidade. Você lembra que lá no começo nós falamos que a individualidade, o princípio da individualidade, são características saudáveis da personalidade. No individualismo, são características doentias da personalidade, onde o desejo humano é egoísta. Ou seja, ele atende em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, a si próprio. E, por último, quando aparece a necessidade do outro. Por isso que nós temos escutado aqui o quanto que essa igreja tem trabalhado no social. Porque não é uma igreja egoísta. O individualismo traz essa característica para o ser humano de egoísmo. No individualismo, a pessoa ela é centrada em si própria, nas suas próprias necessidades. O individualismo leva o ser humano a divergir do outro, por não respeitá-lo. Eu só entendo, eu só penso e acho que a minha ideia está certa. A do outro, não. Então, começa a haver divergência. A falta de respeito leva à divergência. E, por sua vez, a divergência vai levar a conflitos. E esses conflitos vão fazer com que o homem, que o ser humano, se isole. Novamente, vamos lembrar que Deus não nos fez como ilhas. Deus nos fez como seres humanos que têm uma característica relacional. A falta de respeito leva à divergência. A falta de eu entender que o outro é único. A falta de eu me lembrar, muitas vezes, que o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em 8 bilhões de pessoas, ele é o único. Assim como eu sou única. Assim como você
é único. Onde há liberdade, onde a liberdade e o espaço da outra pessoa não é respeitado, há individualismo. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do meu próximo, quando começa a liberdade do meu irmão. Então, a minha liberdade, a liberdade do meu irmão, ela deve ser respeitada. Nós precisamos fazer renascer isto em nós. Nós precisamos fazer renascer em nosso convívio o princípio da individualidade. O princípio de respeitar a individualidade do nosso próximo. Porque Deus nos fez únicos. Quando eu estou lá na minha casa, com a minha família, e Deus passa os olhos por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles que o amam, e Ele olha aquela família, mas Ele olha a família como um todo, mas Ele olha individualmente, eu, meu esposo, minha filha, meus filhos, cada um deles. Deus nos olha individualmente. Respeitar a individualidade, nós precisamos retornar a esse respeito e tratar cada pessoa, cada situação, considerando essa característica única, considerando que essa característica única de individualidade envolve cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus nos trata individualmente. Quando nós compreendemos o princípio da individualidade, nós mudamos a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. Nós começamos a aceitar as diferenças. Nós deixamos o julgamento e a crítica, porque eu começo a ver aquela outra pessoa, e nesse momento que Deus está tratando nós nesse princípio de individualidade, eu tive a oportunidade de pedir muitas vezes perdão ao meu esposo, aos meus filhos, porque muitas vezes a gente esquece do princípio de individualidade. Muitas vezes a gente acaba julgando, a gente acaba criticando. Mas com esse princípio da individualidade, quando nós entendemos que Deus nos trata individualmente e que nós precisamos tratar cada pessoa individualmente, nós aprendemos a ser longânimos. Por isso que Deus é longânimo conosco. Ele tem longo ânimo conosco. Graças a Deus, né? Que Deus tem longo ânimo conosco. Porque Ele entende que eu sou diferente de você. Que eu sou diferente do meu esposo. Que eu tenho um tempo que é meu. Que o meu 100% nem sempre é o 100% do outro. Para não dizer, o meu 100% nunca é o 100% do outro. O meu 100% é 100% meu. E cada um tem o seu 100%. Por isso que no CR, no Celebrando a Restauração, vou voltar um pouquinho aqui, nós oramos a oração da serenidade. E a primeira frase da oração da serenidade nos diz assim: Senhor, concede-me a serenidade para mim aceitar aquilo que eu não posso mudar. Entendemos, com esta frase desta oração, que as pessoas não são iguais e que eu não vou conseguir mudar pessoas. Eu entendo que a pessoa não vai chegar no mesmo objetivo no mesmo tempo que eu chego. Que o outro tem um tempo exclusivo dele. Que ele anda de um modo diferente. Que ele pensa de um modo diferente. Nós não transformamos ninguém com a nossa fala, com a nossa crítica. Nós não transformamos marido, não transformamos esposas, não transformamos filhos, irmãos. Nós não transformamos com a nossa crítica, nem com a nossa fala, com muito falar, principalmente nós mulheres, que somos muito falantes. Nós não transformamos com a nossa fala, nós não transformamos com nossa crítica e o julgamento. Muitas vezes, e isso é muito importante para nós refletir, muitas vezes nós nos irritamos no dia a dia, do nosso dia a dia lá dentro da nossa casa, lá no nosso reduto, dentro da nossa casa, muitas vezes nós nos irritamos nos relacionamentos por não suportar uma característica do outro.
Não que essa característica da pessoa seja um erro. Não estou falando de erro aqui, eu estou falando de características. Nós nos irritamos por não aceitar essa característica. Ela é diferente. Ela é somente diferente. É apenas uma diferença de agir e de pensar. E isso, muitas vezes, lá dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos, nós nos irritamos e isso gera conflitos nos relacionamentos entre todas essas pessoas, cônjuges, pais, filhos, irmãos, líder, liderado. Porque nós não suportamos a característica única daquela pessoa. O meu marido é muito brincalhão. E quando Deus estava me ministrando essa palavra, eu precisei cair em mim e dizer, Deus, eu pequei contra o meu marido, porque ele é muito brincalhão. E eu sou muito séria. E muitas vezes eu fico irritada por causa das brincadeiras dele. Mas ele é brincalhão. Ele foi feito assim. É o modus operandi dele. Então, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder de nos transformar. Não nossa voz, não a nossa crítica, mas Deus é todo poderoso para nos transformar com a nossa fala, com o nosso modo de ser. Deus e somente Deus. E tem todo o poder de agir e transformar a vida das pessoas. Isso eu tirei do livro Cristão em Tempo Integral, de Elvia Alvim. Mas quando eu li essa palavra, quando eu li essa frase, que Deus tem todo o poder de agir e transformar a vida das pessoas, Deus me falou ao meu coração, me deu uma impressão que Deus só pode agir na vida das pessoas quando nós permitimos que Deus seja o Senhor da minha vida. Quando eu permito que Deus seja o Senhor da minha vida e Salvador da minha vida, então Ele vai mudar a minha vida. O Senhor só pode ser pastor, lembrando lá do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor. Ele só pode ser nosso pastor se Ele for o nosso Senhor. Se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, para que Ele seja o meu Senhor, o teu Senhor, Ele não pode mudar. Ele não tem esse poder daí de mudar, porque quem vale daí é o livre-arbítrio da pessoa. Então, o Senhor só pode ser o meu pastor, o Senhor só pode mudar a minha vida quando eu permitir que Ele seja o meu Senhor. Em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Essa é uma frase de um pastor conhecido aí, o Ivan Saraiva. Só sendo nosso Senhor. É que cada encontro, só sendo Deus, só sendo Jesus o meu Senhor e meu Salvador, cada encontro que eu tiver com Ele, Ele vai tirar um pouco de mim, aquilo que está torto, aquilo que não está áspero, e Ele vai tirar isso de mim e vai colocar a plenitude dEle. Vai colocar a perfeição dEle. Só sendo nosso Senhor é que cada encontro com Deus vai nos transformar. A ideia original, vai nos levar para a ideia original de Deus, de sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos para os nossos pequenos grupos agora. Nessa próxima hora, nós não estamos presencial nos pequenos grupos, mas nós estamos fazendo pequenos grupos pelo WhatsApp. Ninguém tem ficado sozinho. Ninguém tem ficado sem apoio. Nós estamos, cada facilitador do Celebrando a Restauração está cuidando de um pequeno grupo via WhatsApp, via telefone. E nós estamos orando junto, nós estamos acolhendo as pessoas juntas. Então, agora, nessa próxima hora, depois dessa palestra, nós vamos para os pequenos grupos e vamos refletir nessas 3 perguntas. Eu sou respeitado em minha individualidade? É para refletir.
pense nessa próxima hora, para depois partilhar nos pequenos grupos. Eu sou respeitado em minha individualidade? E se a resposta, meu amado, se a resposta, minha amada, for não, eu estou sendo desrespeitado, nós vamos entrar com a segunda pergunta. Eu tenho respeitado a individualidade do meu próximo? Se pergunte, eu tenho respeitado a individualidade do outro? Porque existe uma lei da semeadura, né? Se eu semeio carinho, eu ganho carinho. Se eu semeio gentileza, eu ganho gentileza. Se eu semeio paz, eu ganho paz. Então, reflita sobre isso hoje, nessa próxima hora. Eu sou respeitada? Eu estou respeitando o próximo? E uma terceira pergunta. Quais os conflitos que eu estou enfrentando por não respeitar o princípio da individualidade? Às vezes, no meu dia a dia, eu tenho alguns conflitos. E daí, eu preciso voltar a essa pergunta e refletir. Por que eu estou com esse conflito? O Celebrando a Restauração é maravilhoso, e eu amo esse ministério, porque ele faz nós refletir. Eu não me preocupo com o outro, de dizer, acusar e apontar o dedo para o outro. Não, o Celebrando a Restauração faz eu refletir em minhas atitudes e trazer para a minha responsabilidade do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Então, essa terceira pergunta me faz refletir. O conflito que eu estou vivenciando agora tem a ver com falta de respeitar esse princípio da individualidade? A minha oração hoje é que o Espírito Santo, que esteve todo esse período da palestra conosco, que o Espírito Santo agora, em cada um de nós, agora nesse tempo que nós vamos ficar refletindo, que o Espírito Santo nos mostre, que o Espírito Santo de Deus, do Deus vivo, nos mostre aonde está a minha responsabilidade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite tranquila, mesmo trazendo essa responsabilidade para mim, mesmo trazendo essa responsabilidade, cada um trazendo para si, de verificar como está andando, como está esse princípio. Eu estou andando nesse princípio de individualidade, ou eu já enveredei pelo princípio do individualismo, ou pelo princípio do egoísmo? Que o Espírito Santo nos mostre, porque o nosso Deus é um Deus relacional e Ele quer nos fazer plenos. Amém? Muito obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe a todos.